Bom, irmãos, na semana passada a gente falou do castigo eterno dos descrentes. É uma aula que traz bastante senso em nós de temor a Deus, muito por conta da gente conhecer uma face, a manifestação de uma das faces que Deus revela em seus atributos, né? Que é a ira de Deus. Hoje eu vou ter digamos assim, um certo benefício, né? Porque eu vou falar da parte boa, né? Nós hoje falaremos da bênção eterna dos crentes, ok? Uma breve introdução. A gente, quando fala em bênçãos e a bênção eterna dos crentes, nós já temos em mente que, de certa forma, já provamos de algum tipo de bênção desde o momento em que Cristo, em seu ministério, morre e ressuscita. Entretanto, sabemos que essa plenitude das bênçãos que ainda hoje já provamos, elas serão sentidas e vividas em aspectos cada vez mais amplos, e a plenitude disso tudo só vai ser percebida depois do juízo final. Sobre isso, eu trouxe uma frase do Bavinck que diz assim: a esperança bíblica, arraigada na encarnação e na ressurreição, é criacional, visível, física e corporal. O novo nascimento dos seres humanos é completado no novo nascimento de toda a criação, a Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. A salvação do reino de Deus, incluindo a comunhão com Deus e a comunhão dos santos, é tanto uma bênção presente quanto uma rica glória consumada no futuro. O reino de Deus veio e está vindo. O alcance da sua misericórdia é amplo. Tem algumas coisas interessantes para nós percebermos aqui na fala do Bavinck. Uma delas é aquilo que nós já acabamos de mencionar. Existe uma bênção que já é sentida pelos crentes, mas a plenitude dela ainda será alcançada. A outra é aquilo que ele diz quando fala que a esperança bíblica ela é criacional, visível, física e corporal. Isso quer dizer que a esperança que nós encontraremos depois do juízo final é uma esperança que será sentida por nós em aspectos não só, digamos, etéreos, né? Em aspectos não só da mente, da psique do ser humano, mas também aspectos visuais, táteis, físicos, porque Deus criou o homem e a sua criação em toda uma inteireza. E nós veremos que essa inteireza toda é que há de ser redimida pelo próprio Deus. Tá bem? Então, duas falas interessantes do Bavinck aqui. Uma é que ele diz sobre nós já provarmos dessas bênçãos, e outra que essa promessa ela é física, visível e corporal. Dito isso, a pergunta que é suscitada por nós é: qual seria esse lugar para onde os crentes irão? E nós encontramos farta referência na Bíblia afirmando que este lugar é um lugar não outro que a terra que nós vivemos, mas que há de ser transformada. Nós temos duas referências muito conhecidas que se encontram em 2 Pedro e Apocalipse 21, 2 Pedro 3 e Apocalipse 21, que mencionam os termos novos céus e nova terra. Essa não é uma novidade no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, Isaías, lá no seu capítulo 65, fala dos novos céus e nova terra. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tratam aquilo que hoje é comum entre nós cristãos chamarmos de céu como novos céus e nova terra. Isso tira um pouco da nossa visão aquela compreensão popular que costumamos ter a respeito de um céu que é comum e é muito ventilada, inclusive por hinos de diversas denominações,
que fala de um céu em que nós estaremos tocando harpas, cantando um dia inteiro, tocando liras e voando junto com os anjos, né? Essa visão, ela é muito apresentada em diversas denominações. Entretanto, nós não encontramos farta referência bíblica que justifique essa forma de enxergar aquilo que Deus preparou para os seus santos, ok? E como nós deveríamos ver, então, esse novo céu e nova terra? O Holckmann, ele chama a nossa atenção para o fato de que quando tanto Pedro quanto João, né, em Apocalipse e na Epístola de Pedro, falam de novo céu e nova terra, a palavra novo que eles utilizam no vocábulo original, ela diz respeito não a um novo como algo que nunca existiu e passou a existir, mas um novo como sendo algo produzido de uma maneira completamente diferente, algo que foi restaurado. Essa seria a ideia de novo, né? Então, digamos, para nós entendermos o que é esse novo céu e nova terra, a gente faria mais ou menos a seguinte relação. Pensem numa bicicleta. Agora pensem na bicicleta que ela nunca foi criada. Ou seja, a primeira pessoa que criou a bicicleta, ok? Essa bicicleta, essa primeira bicicleta da história, ela é uma bicicleta nova no sentido do grego que a gente chama de neos. Esse não é o termo que os apóstolos utilizam para falar de novo céu e nova terra. Agora imagine que você foi no mercado agora e foi lá e comprou uma bicicleta. É uma coisa que não existia antes e passou a ser inventada? Não. A bicicleta sempre existiu, mas você foi lá e comprou uma novinha em folha, ok? Esse neo, esse novo é o que a gente chama de kainós. É, essa é a distinção. Então, quando utiliza-se o termo novo, o Holckmann afirma, é que é um novo daquilo que já existe, um novo que foi restaurado. Você vai no local, compra um piano, colocou ali, nós restauramos o piano. É um piano restaurado. É um piano kainós. Essa seria mais ou menos a ideia. Além disso, não somente há uma afirmação exegética que sustenta essa ideia, mas há também há três afirmações que nós podemos colocar dentro da Bíblia que permitem que a gente compreenda que o lugar para onde os crentes vão é o local dessa terra restaurada, ok? Que três argumentos são esses? O primeiro é aquilo que o Holckmann ele chama de uma unidade psicossomática, né? O que ele quer dizer com isso? Você deve lembrar que há um tempo atrás nós falamos a respeito da ressurreição. Vocês lembram disso? E quando nós falamos a respeito da ressurreição dos crentes, nós falamos a respeito do estado do ser humano. Deus criou o homem como uma inteireza que não pode ser dissociada, exceto por aquilo que nós chamamos de o estado intermediário da alma, do homem, ok? Então o homem ele morre e por um momento muito específico que nós denominamos de estágio intermediário, a parte física e a sua, digamos, consciência, a sua alma, elas são dissociadas, mas por um período muito curto, porque não foi assim que Deus criou o homem. E quando Deus for restaurar todas as coisas, ele fará retornar tanto o corpo físico, tanto com a alma do ser humano. Porque dentro da ética cristã, da visão de mundo cristã, nós não entendemos que o corpo é algo que seja dotado de malignidade. O corpo não é, em seu último fim, algo fundamentalmente mal, como, por exemplo, os gregos costumavam pensar. Então, se Deus criou o ser humano numa inteireza que é dotada da sua parte material e da sua parte imaterial, na ressurreição, essas duas irão se encontrar novamente e viver da mesma maneira como deveriam viver desde sempre. Além disso, quando nós falamos das promessas de Deus para o novo céu e da nova terra,
muito da literatura bíblica chama a atenção para as promessas que Deus fazia ao longo de toda a sua história a respeito de uma herança. Percebam que tanto Abraão quanto Moisés, né, os patriarcas e os judeus como um todo, observavam uma série de ritos, uma série de ações que chamavam a atenção deles, que eles eram estrangeiros na terra que passavam, eram peregrinos na terra que passavam, desde quando foram expulsos do Jardim do Éden. E durante essa peregrinação, eles aguardam uma herança que será vinda da parte de Deus. Então essa ideia de herança, ela era sempre colocada diante dos olhos do povo de Israel, e ela também é explorada pelos apóstolos no Novo Testamento para mostrar ao homem que não somente ele, mas também a terra seriam lhe dadas no momento em que houvesse a redenção de maneira plena de todas as coisas, ok? E o terceiro argumento que complementa essa ideia é o fato de haver uma afirmação bíblica dizendo a respeito disso. Lá em Romanos 8, do verso 18 ao 23, Paulo fala que a criação ela aguarda a libertação da corrupção quando houver a manifestação dos filhos de Deus. De forma que a natureza, tal qual é como hoje, há de ser restaurada pelo próprio Deus quando se manifestarem os seus filhos. Ok? Então, diante desses três grandes argumentos e de uma análise também textual, nós temos boas razões para acreditar, e assim cremos, dentro da nossa tradição, que nós provaremos de um novo céu e nova terra. Nós teremos uma aula específica sobre novos céus e nova terra, então isso foi uma breve pincelada. Bom, quanto ao estado eterno dos santos, como os santos viverão e sentirão durante esse período beatífico, digamos assim? O estado eterno dos santos, ele é um vislumbre cada vez mais pleno daquilo de algo que nós já vivemos hoje. Percebam como o já e o ainda não, a escatologia realizada e a futura, elas andam de mão dadas o tempo todo dentro da nossa tradição. Isso existe porque nós enxergamos os novos céus e a nova terra como uma manifestação de algo que Cristo já garantiu para nós quando exerceu o seu ministério em terra, ok? E um texto que é bem categórico quando ele trata desse assunto é a carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, ela tem duas grandes marcas logo nos seus primeiros capítulos que chamam a nossa atenção. A primeira delas são as bênçãos espirituais, que é essa que nós vamos estudar aqui. A outra é o fato de que essas bênçãos espirituais, elas são acessadas pelos crentes quando os crentes se encontram unidos à pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você lê Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2, você vai ler o tempo todo Paulo falando de bênçãos espirituais que foram encontradas em Cristo. Então, termos como em Cristo, nele e no amado, na carta de Paulo aos Efésios, são escritos aos montes, mostrando a ideia de que nós acessamos as bênçãos vindas da parte de Deus por meio dos méritos de Cristo, ok? O Venema, ele nos ajuda a esclarecer essa ideia de uma maneira bem sintetizada, e eu trouxe essa citação para vocês, acompanhe ela comigo. As bênçãos da vida por vir para o povo redimido de Deus serão a consumação daquelas bênçãos já desfrutadas na atual comunhão com Cristo. Elas representam a realização da obra da redenção, já experimentada por meio da habitação do Espírito de Cristo. No entanto, na vida por vir, tais bênçãos florescerão de maneira mais bela. O que os crentes conhecem agora e vivenciam apenas em parte, serão então deles na totalidade. Aqueles que hoje podem exaltar a Deus porque seus cálices transbordam, beberão na vida por vir insaciavelmente das riquezas inesgotáveis de sua herança em Cristo. Glória a Deus por isso. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito mesmo. Saber que
em algum aspecto, tudo aquilo que nós já vemos como benéfico ser ainda acessado por nós em níveis maiores, quando estivermos diante da presença do próprio Deus, deve ser motivo de exultação, de glorificação e de alegria por nós. Bom, colocando em frases, o que nós poderíamos dizer dessas bênçãos? Que bênçãos seriam essas, né? Eu trouxe algumas aqui. A primeira delas é a bênção de adoção de filhos, porque o nosso próprio Deus, através da fé, nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. É isso que João fala lá em João capítulo 1, verso 12. Mas Efésios também fala do espírito de adoção de filhos que nos é dado através de Cristo Jesus. Então, pense na figura de alguém que foi completamente abandonado e foi trazido por aquele que o adota. Há algo interessante naquilo que nós chamamos de adoção, que é basicamente, adoção é você ir a alguém que não é consanguíneo seu. Então, trazer isso para a realidade cristã é entender que nós não tínhamos parte com Deus por causa do pecado e ele foi até nós mesmo assim. Essa é uma grande bênção vinda da parte de Deus, que já é provada agora, mas será vivida de maneira plena no futuro. Além disso, a remissão das ofensas. Se por um lado o sacrifício de Cristo já nos retirou completamente do poder do pecado, certamente nos novos céus e nova terra nós não experimentaremos a culpa do pecado, ok? Perfeição em santidade. Se na remissão das ofensas a culpa do pecado nos foi retirada, quando nós falamos de perfeição em santidade, nós falamos da presença do pecado. Então, o poder no sacrifício de Cristo nos é retirado. A sensação de culpa não haverá mais do pecado. E, por fim, a presença do pecado nos nossos atos também não mais existirão. Então, é uma bênção também grandiosa nós estarmos diante da face de Deus sem sermos reputados como pecadores. Pois, se isso não existe, nós não veremos a face da manifestação da ira de Deus e somente do seu amor. Desse sentido, o estado eterno de punição e de gozo são completamente diferentes, porque eles olham com interesse a cada um uma face, né? O estado de ira vê a face da ira de Deus sem nenhum amor e nós veremos a face do amor de Deus sem nenhuma ira. A ausência de todo sofrimento, todo tipo de doença, tristeza, todo tipo de guerra, nós encontraremos no Senhor completa satisfação. Podemos dizer também que paz e alegria nos serão dadas, porque o príncipe da paz assumiu o seu reino em toda a sua plenitude. Podemos falar também da vida eterna, e da vida eterna tanto em seu aspecto temporal, porque o céu será uma vida de eterna satisfação no ser de Deus, mas também em termos da sua qualidade. Ela é eterna no sentido de que ela é plena também. É uma vida que ela preenche toda a necessidade que nós possamos vir a ter. Ela é totalmente satisfeita na pessoa de Cristo. Essa aqui é colocada pelo Holkman, que é a habitação plena na presença de Deus. Então, uma das belezas do céu é o fato de que Deus estará lá. E por fim, essa aqui ela é bem interessante, a adoração e serviço diante do Senhor. Nós não temos muita informação na Bíblia sobre como será exatamente o céu, mas há boas afirmações que nos levam a crer que no céu nós serviremos a Deus, nós adoraremos a Deus e que tudo que foi bom e que nós produzimos aqui, que fez com que a humanidade crescesse em termos de cultura, de arte,
também teremos lá de maneira cada vez mais desenvolvida. Mas isso não é uma afirmação categórica que possamos fazer. É apenas um indício que nós cremos ter na Escritura, ok? Mas quando lá em Apocalipse é dito que os reis da terra levarão a sua glória e apresentarão a Cristo, traz a nós a certa sensação de que os homens que foram importantes aqui nessa terra terão consciência das coisas boas que fizeram aqui e que levarão até lá e prestarão tudo isso em louvor à pessoa de Cristo, né? E se todas essas coisas boas forem levadas e apresentadas ao próprio Cristo, tudo aquilo que foi feito que é bom, que é boa dádiva e que vem do próprio Deus, por que não crer que também a nossa vocação, o nosso trabalho também não poderá existir lá nos novos céus e nova terra, né? Mas são indícios que nós identificamos a partir desse texto. E assim o Holckman acredita. Bom, tendo visto essas bênçãos de forma geral, todas elas parecem muito bem vinculadas ao sacrifício que Cristo fez, eu quero chamar a atenção para outras duas bênçãos. A primeira delas, eu chamei de herança e descanso. Herança e descanso por quê? Porque o tema da herança e o do descanso, eles estão intimamente ligados dentro da Bíblia. E eles acontecem desde o início do Antigo Testamento e vão até o final do Novo Testamento. Eles tratam basicamente de uma relação pactual de Deus com o seu povo. Então, em seu pacto, Deus ele promete tanto aos patriarcas como a Moisés uma terra como herança, onde eles encontrariam o verdadeiro descanso da sua peregrinação. Seja Abraão saindo da sua terra, em Ur dos Caldeus, seja Moisés saindo do Egito com o povo de Israel. Essas promessas pactuais que foram dadas a Abraão e os patriarcas e ao próprio Moisés são utilizadas quando, de certa forma, encontradas a sua plenitude com a relação ao descanso. E o que, que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, quando Moisés está chegando na Terra Prometida, lá em Números, a afirmação de que aqueles que pecaram e transgrediram a lei de Deus no deserto não entrariam na Terra Prometida e não alcançariam o descanso que vem do Senhor. Percebam que a terra, a ideia de terra e a ideia de descanso, elas eram intimamente relacionadas. No próprio Éden, Deus já traz isso à mente quando ele fala que cria o mundo e ao sétimo dia ele descansa. Então, o sábado, o Shabá, para o judeu, já era uma certa informação trazida para que ele percebesse que tudo aquilo que Deus faz, ao término, ele se deleita. Ele se deleita nas suas obras, ele se deleita naquilo que ele faz, e normalmente essa obra é uma obra que é vista como uma herança que Deus dá aos seus filhos. Então, Holckman, por exemplo, ele cita que desde o capítulo da abertura do livro de Gênesis, nós aprendemos que Deus prometeu ao homem nada menos do que a própria terra como sua herança e habitação. E como nós acessamos essa habitação? Nós acessamos essa habitação na pessoa de Cristo e no seu sacrifício. Como diz H. Lincoln, ele diz que os benefícios escatológicos da salvação já estão presentes na pessoa de Cristo. E ele chama atenção para Hebreus capítulo 4. Em Hebreus capítulo 4, nós percebemos que essa afirmação lá que nós vemos em Números e também no Salmo 95, de que Deus diz que o povo que pecou contra ele no deserto não entrará no seu descanso, é utilizada pelo autor da carta aos Hebreus para mostrar que, na pessoa de Cristo, o crente acessa esse descanso. Afirmando isso, ele faz a seguinte relação. Hebreus mostra que a cidade que Abraão aguardava ainda está por vir. E, no entanto, já pode dizer aos leitores: tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Em Hebreus,
esses conceitos espaciais não representam o eterno, no sentido daquilo que é ideal e infinito. Antes, significam que o futuro é presente no céu e, portanto, se encontra disponível nesse momento. Então, herança e descanso têm uma relação quando nós encontramos a ideia de que o cumprimento de todas as promessas, o cumprimento do acesso à terra prometida, na qual poderia descansar da sua peregrinação, encontram-se na pessoa de Cristo. E ainda nos resta um descanso maior quando nós, de fato, descansarmos de toda a nossa peregrinação, porque nós também somos peregrinos nessa terra. E a segunda bênção que eu quis dar um destaque, a maior bênção de todas. E a maior bênção de todas, ela passa pela compreensão que nós precisamos ter do ser de Deus, de quem Deus de fato é e como ele se revela na sua palavra. Nosso Deus, ele é profundamente relacional. Isso significa que ele ama, porque é impossível amar se você não for uma pessoa que se relaciona. Porque o amor é algo que só pode ser demonstrado se você tiver uma pluralidade. Se você não tiver um objeto do amor, não há como você amar. E isso que torna o nosso Deus amor, que é exatamente como a Bíblia manifesta aquilo que Deus é. Deus é amor. E ele só pode ser amor porque ele é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo, antes de toda a criação do mundo, se amavam perfeitamente e estavam completamente satisfeitos em si, a ponto de esse louvor e amor redundar na criação. E essa característica do ser de Deus faz com que ele olhe para os seus santos e queiram que eles façam parte dessa relação de amor, porque os seus santos foram criados pelo transbordamento de amor que o Pai, o Filho e o Espírito tinham antes de tudo acontecer, de tudo ser criado. Eu acho interessante uma frase que o C.S. Lewis tem, que ele diz o seguinte: todo amor redunda, de alguma forma, em louvor da pessoa amada. Quando ele diz que todo amor redunda em louvor, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que normalmente amantes, marido e mulher, pessoas que demonstram esse afeto com outras pessoas, costumam louvar a pessoa amada. Olha que interessante isso. E aí, quando ele diz isso, ele diz o seguinte: você já parou para perceber quando dois casais estão apaixonados, eles costumam verbalizar essa relação de amor? Eles costumam colocar isso para fora. Eu te amo. O que é isso senão louvor? Então, antes da fundação do mundo, o próprio Deus redundava em louvor a ponto de a criação ser aquilo que foi feitura de Deus preparado de antemão para que nós pudéssemos andar em boas obras, que é o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, das obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos delas, porque nós somos feituras de Deus. Colocando o verso arrumado, ele diz: porque nós somos feituras de Deus, os quais preparou de antemão as suas obras para que nós andássemos nelas. Então, as obras de santidade exercidas pelos santos são uma prova de que Deus, antes da fundação do mundo, preparou em amor ao seu Filho esses santos para que eles possam ser, ao final de todas as coisas, apresentados por Cristo e Cristo glorificar ao Pai. E nós fazemos parte dessa relação amorosa que aconteceu na eternidade passada. E se Deus amou na eternidade passada, nós saberemos que certamente Ele amará também na eternidade futura. E pelo fato de Deus ser trino, nós temos a certeza de que nós somos plenamente amados e seremos plenamente amados. Essa verdade, ela não pode ser encontrada em nenhuma outra divindade. O muçulmano, por exemplo, tem muita dificuldade de compreender que Deus possa ser amor, justamente por eles não crerem que Deus possa ser trino. Percebam o quanto
é essencial entendermos que o Deus Trino preparou e nos criou com uma vocação na qual nós, ao amarmos a Ele, encontraremos a necessidade de todo o nosso ser. Então, entender que todo o nosso ser é completamente satisfeito quando nós amamos a Deus e recebemos dele o amor por nós, ali nós entendemos o motivo da grande felicidade cristã, a ponto de nós concluirmos confessionalmente, quando falamos na nossa confissão de fé, que o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque nós fazemos isso por meio do amor que nós temos dele e ele tem por nós e nos criou para o amá-lo. Perfeito? Diante disso, nós podemos concluir que a maior bênção que nós teremos está exatamente na beleza de perceber que o amor do Pai, Filho e o Espírito, que o amor do Pai, Filho e Espírito nutrem entre si, é desfrutado por nós. E é isso que Jesus quer dizer lá na sua oração sacerdotal, quando ele diz assim: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Quem? Nós estejamos no Pai e no Filho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amais, como também amais a mim. E aí aqui no final, que ele diz assim, ó, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amais, como também amaste a mim. Vamos dar uma olhada rapidinho, a título já de conclusão, no que isso significa? Carson, ele comenta esse texto e ele chama essa frase final de que para que eles percebam que o Senhor ama a eles assim como me ama, Jesus falando isso com o Pai, ele chama isso de algo extremamente extravagante. A ideia do Pai nos amar da maneira que ama o Filho. E ele conclui da seguinte forma: os próprios cristãos foram envolvidos no amor do Pai pelo Filho, seguros, contentes e plenos, porque são amados pelo próprio Todo-Poderoso, com o mesmo amor que ele reserva a seu Filho. Assim, torna-se difícil imaginar um apelo evangelístico mais constrangedor. Vocês já pensaram em fazer dessa obra de louvor e oração que o Filho fez ao Pai, Deus Filho fez ao Deus Pai, como um instrumento para proclamar o Evangelho, com o fato de o mesmo amor que Deus nutre pelos seus filhos, pelo seu Filho, ele exercer com pecadores? É. Isso parece ser, para nós, algo extremamente absurdo de compreender, a ponto de o Carson chamar isso de algo extremamente extravagante. Mas é bem interessante compreender o tamanho da profundidade do amor de Deus. Isso só pode ser possível porque aquilo que ele manifestava antes da fundação do mundo, ele passa a nos chamar a fazer parte dessa relação, ok? O que isso deve fazer com a gente nos dias de hoje? Pensar naquilo que Deus tem preparado para nós é vital para a gente exercer uma vida piedosa já nos dias de hoje. Nós devemos ouvir atentamente o que lá em Hebreus nos é dito, né? Que é: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Quando ele fala a respeito do repouso que é Cristo, ele conclui dessa forma: olha, resta-nos um descanso, que é Cristo, que nós alcançamos por meio da redenção dele. Entretanto, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, de uma certa forma, esse repouso ele chama nós a atenção para uma vigilância. Mas além disso, ele também nos chama a se alegrar com o fato de que isso é um mandamento vindo da parte de Deus.
se nós sabemos que no novo céu e na nova terra nós teremos essa plenitude de alegria e que Cristo de alguma forma já nos traz isso nessa vida terrena, todas aquelas bênçãos já devem ser vividas, desfrutadas e sentidas a partir de agora. Portanto, a alegria torna-se um mandamento que vem da parte do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo diz na sua carta: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, esse chamado que nós temos de encontrar no Senhor a satisfação é também, como diz o John Piper, saber que Deus sabe aquilo que é melhor para a gente. E Ele sabe que o melhor para a gente é a sua própria pessoa. Porque Ele nos criou com o desejo de sermos completamente satisfeitos nele. Não é isso que, por exemplo, lá em Eclesiastes nos é dito que Deus criou no homem o desejo pela eternidade? E quem não é o eterno senão o próprio Deus? Então, a maior bênção que nós teremos é a comunhão perfeita com a Trindade sendo desfrutada e vista na pessoa de Jesus Cristo nos novos céus e na nova terra. E sabe o que é mais interessante? Essa bênção, beleza e graça nos é dada, vista e lida todos os dias quando nós acessamos a palavra de Deus. Porque Cristo é a manifestação da própria palavra de Deus. Então, toda vez que você abre a sua Bíblia, que você lê, que você cultua o Senhor e a palavra é pregada para você, você tem um vislumbre disso que você vai ver nos novos céus e na nova terra. E muitas vezes a gente se esquece disso por conta das dificuldades da vida, da rotina, e perde o brilho da beleza que é estarmos diante de um meio que Deus preparou com uma glória muito maior já sendo manifestada a nós nos dias de hoje. Então que nós, com confiança, acessemos a essa bendita verdade. Amém? É isso, irmãos. Alguma dúvida? Apontamentos? Considerações?